Oi, aqui é a Ju. Eu tô muito sumida esse mês, ficarei assim. Na verdade, eu estou sumida de mim mesma. Eu não consigo parar em casa, eu saio no escuro, volto no escuro. Até começar as Olimpíadas, talvez acabar, vai ficar essa coisa meio capenga. Na verdade, eu queria gravar uma resenha. Eu li a Carolina Maria de Jesus e Quando Me Descobri Negra, eu li os quadrinhos também. Então, assim, eu queria fazer uma resenha desses livros, mas como resenha é uma coisa um pouco mais pensada pra mim, eu resolvi fazer aqui uma coisa mais leve, pra, enfim, não ficar tanto tempo sumida. Então eu vou fazer um vídeo chamado 20 fatos literários sobre mim. Na verdade tem 20, 25, 50 e eu não sei se eu vou conseguir fazer os 20, porque eu sempre corro, né, pra caramba. E eu vi no vídeo da Aline Aimee, que ela fez o Book Edition dos fatos sobre ela, eu vi nos Espanadores, no Vedes, e eu vi também na Rita, agora há pouco, que ela fez os 15 fatos literários sobre mim. E eu adoro isso, né? E eu acho que tem tudo a ver, até mais do que os fatos sobre mim mesma. Mas enfim, eu acho que os fatos literários vão ser bacanas para eu conhecer um pouquinho mais também e talvez que vocês se identifiquem um pouco mais também. A primeira coisa é que assim, eu acho que a minha maior vitória da infância e o meu maior desafio foi aprender a ler. Eu tive a maior dificuldade, assim, eu não conseguia acompanhar, sabe? As pessoas faziam leituras, teve uma época já que as crianças estavam fazendo leituras em conjunto, sabe? Assim, todo mundo junto lendo. Eu não conseguia, eu mexia a boca assim para fingir que eu tava lendo, mas eu não conseguia fazer. E aí eu achei que eu nunca fosse aprender a ler. E aí eu consegui, obviamente, aprender a ler nesse mesmo ano, ganhei essa medalhinha, assim, que eu sempre guardo comigo, chama Já Sei Ler, está escrito Já Sei Ler, não sei se dá pra ver. E quando eu aprendi, eu liguei pra minha tia e li a cartilha do Davi inteira. Cartilha do Davi. Eu nem sei mais se é cartilha hoje em dia, mas a minha era do Davi. Davi vê o ovo, vovô vê a uva, aquelas coisas todas, sabe? Chapeuzinho da vovó, grampo. Chapeuzinho do vovô e grampo da vovó, os acentos, né? Enfim, gente, eu não achei que eu nunca fosse aprender. E assim, depois que eu aprendi, eu ficava aquela pessoa lendo as placas, assim, de toda hora. Segundo, eu sofro de uma síndrome chamada expectativa. E isso permeia a minha vida, assim. Tanto que a minha resolução, já falei aqui várias vezes em várias tags, que eu crio unicórnios, mas não crio expectativas, porque eu crio uma expectativa. Quando o livro tá muito hypado, eu preciso esperar passar a onda, esquecer dele, eu fico assim, não quero ouvir, simplesmente porque eu certamente não vou achar bacana, porque eu vou esperar muito dele. Então é sempre assim, sempre, é batata. O terceiro os meus livros de infância mais marcantes, assim, foi O Menino Maluquinho, com certeza, sabe? Assim, Macaquinhos no Sótão, aí ele tinha a cabeça cheia de macaquinhos. Eu amava esse livro. E também como chama aquele livro? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, toda a sequência do Monteiro Lobato sobre o sítio. E também, gente, De Onde Vêm os Bebês. Cara, eu até comprei outro dia, eu achei esse livro semi-novo e eu comprei, assim, porque me marcou muito esse livro. E eram uns desenhos toscos, sabe? E aí tem uma parte que eles falam sobre o sexo. Eles começam falando do sexo dos bichinhos, e aí eles começam a falar do sexo com os papais e as mamães. E aí é muito maneiro, porque olha a parte, assim, os espermatozoides que vêm dos testículos do pai são postos pelo pênis dentro da mãe. Para fazer isso, o pai e a mãe se deitam um de frente para o outro e o pai põe seu pênis dentro da vagina da mãe. Quando o pai e a mãe fazem isso para criar um filho, seu ato é bem diferente do das plantas e dos animais, porque pai e mãe são duas pessoas que se amam. Gente, sério. Sensacional, né? Sensacional. Eu ficava com vergonha alheia, na verdade, assim, eu lia meio, sabe? Porque eu sempre sofri de vergonha alheia, assim. Se eu via uma coisa num filme ou qualquer coisa assim, eu ficava assim, ai, enfim, sabe? Então, esse livro aqui. Com certeza não vou chegar a 20, tá, gente? Porque eu tô demorando pra fazer cada uma, enfim. Eu lia muito gibi, na Turma da Mônica, e eu lia, assim, eu tenho que confessar, assim, eu era fissurada pelos gibis da Mônica, mas eu também depois lia muito aquelas revistas Querida e Carícia, que eram pequenininhas assim, e o melhor, eu adorava fazer testes de revista, e era muito ridículo, porque eu não tinha uma paquera, eu era mó perdedora, assim, sabe, e aí eu era um teste assim, se ele te chama para sair, você responde e eu respondia, cara, e tipo, eu não tinha ninguém, sabe, assim, tipo, mas assim, eu era viciada, eu comprava esse teste, ele te ama, e tipo, enfim, isso não tem nada com a vida literária, mas era o que eu lia muito quando eu era adolescente, semi-pré-adolescente, sei lá.
Outra coisa, eu amava as aulas de literatura, amava. E eu tinha tanto ódio de aprender química e física que eu era a pessoa mais animada que estava na primeira fila da aula. E eu tinha um professor chamado Atahualpa, que eu nunca vou esquecer, e ele falava muito da literatura brasileira. E eu comecei a catar pra discutir com ele, sabe? Que eu adorava ficar conversando com os professores, eu me achava super assim, adulta, né? E simplesmente ele passou Clara dos Anjos, e Clara dos Anjos foi o meu maior trauma de infância, assim. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu não conseguia passar da primeira página, era muito lento, e até hoje eu fico pensando assim, será que hoje eu ia gostar de Clara dos Anjos? Então eu passei anos e anos militando contra Clara dos Anjos, e na verdade eu me sinto até mal, assim, por isso, sabe? Porque, pô, eu não dei mais chance, assim, eu acho que eu era, obviamente, muito imatura, o que vai para aquela coisa que eu acho que nem sempre os livros são adequados para aquela faixa etária, enfim, de nível de entendimento nas escolas, né? Mas isso é uma opinião minha. Eu acho que muita gente não lê por causa de escola. Eu sou muito a louca dos livros. Eu sou a louca dos livros das edições novas e comemorativas. Então eu já tenho um livro, mas se lança outro, eu assim compro, sabe? Então, como eu já falei, eu faço essa coleção aqui da Clothbound, da Penguin, e assim, essas da Barnes Noble, sabe? Tipo, eu não consigo não comprar, assim, eu peço de presente e todas essas coisas. Eu preciso confessar que quando eu era adolescente, eu acreditava em objetos voadores não identificados. Então eu era apaixonada pelo livro Eram os Deuses Astronautas. E eu contava pra todo mundo, assim, como é que... Aquelas coisas do livro que falavam, como é que os incas construíam aqueles... Aquilo era, na verdade, era uma pista de pouso pras aeronaves, assim. E eu era super nerd, né? E eu ficava conversando. E a gente tinha uma casa em Teresópolis, a minha família, e aí era um céu estrelado lindo, e a gente sempre via naves, assim, sempre via naves espaciais passando, e aí a gente ficava muito empolgado, a gente falava, agora realmente é um OVNI, é um OVNI. Aí vinha meu pai, que é piloto, olhava assim, é um Boeing 777, aí tipo a gente... Aí, sabe, a gente queria acreditar que a gente estava vendo um OVNI, assim, esse abduzido, assim, mas enfim, nunca aconteceu. Hoje eu não acredito mais em OVNIs, né? Que bom. Nada contra, tá, gente? É só porque eu realmente não acredito, mesmo que tem outras vidas de inteligentes como a nossa, que podem vir aqui, tipo, dar injeção na gente e tudo mais. Eu amo livros de terror, amo, mas eu sou a pessoa mais cagona da face da terra, assim. Então eu sou a pessoa que vejo um filme de terror ou leio um livro de terror, eu não consigo fazer xixi de porta fechada, sabe? Assim, eu fico, tipo, morta de pânico. E aí eu me lembro que um dos livros que mais me marcou de medo e pânico foi Horror em Amityville. E o Horror em Amityville, gente, tem umas cenas tão sinistras no livro que eu não conseguia, depois que eu acabei de ler, eu não conseguia olhar a lombada dele na estante, sabe? Assim, eu tinha tanto medo que eu via, assim, Horror em Amityville, via aqueles flashes. Aí eu peguei o livro, assim, e joguei atrás do armário, assim. Anos depois eu encontrei o livro. E eu grifo meus livros. Todos, assim, eu grifo e eu tenho a péssimo hábito de emitir juízos de valor na leitura. Então eu leio uma coisa, às vezes, que eu acho assim, eu ponho uma carinha, assim, sabe? Tipo, eu ponho assim, oi, que isso? Tipo, eu acho bizarro, aí eu grifo e ponho pontos de interrogação, porque eu não entendi. Então, assim, para as pessoas que amam os livros impecáveis, os meus não são bons exemplos, né? Agora, depois de anos que eu comecei a botar aquele negócio do post-it, que daqui a pouco eu vou começar a grifar de novo também, porque post-it tá caro pra caramba, né? Pô, tipo, R$10, 20, um post-it coloridinho daqueles transparentes. Eu compro o livro quando eu viajo, eu trago na bagagem de mão, pra disfarçar e não ficar com excesso de bagagem. E o pior é que eu compro livros excessivamente, assim, é muito peso. Aí eu ando, assim, fingindo que não tá pesando, sabe? Assim, com aquela parada no ombro, porque não pode ter tantos quilos na mala de mão, mas eu levo. Mesmo assim. E eu fui pra Portugal ano passado e eu comprei 30 livros. Aí depois eu descobri que eu comprei em euro livros que tinham aqui no Brasil, assim, sabe? Mas é porque eu não conseguia passar numa livraria e não comprar aqueles livros. Eu gosto de ler os livros nos originais. Eu tenho muita implicância com traduções. Eu acho que muitos livros não são, assim, apreciados por causa da tradução, sabe? Eu não vou militar aqui contra um ou outro, mas, assim, isso é uma coisa muito difícil mesmo, porque traduzir do original, geralmente a gente traduzia certas coisas do francês para o português que eram do russo. Então, assim, são coisas que não ficam boas, assim, você perde a alma, a essência do livro. Então, assim, muitas línguas que eu gosto de aprender, assim, estudar, é porque eu gosto de lê-las, os livros, ler eles nos originais, assim. E é óbvio que eu não leio tantas línguas assim, tá, gente?
não é. Mas eu prefiro ler, assim, por exemplo, espanhol, não é uma língua que eu tenho tipo, uma fluência na fala e nada, mas eu consigo ler, então eu prefiro ler em espanhol. É claro que eu não li 100 Anos de Solidão em espanhol, tenho até medo, né? Porque é difícil entender em português aquele negócio das famílias, acho que eu vou ficar meio confusa. Eu arrumo minhas estantes loucamente e divido em não ficção, ficção, aí tem uma parte de livros acadêmicos, tem uma parte de biografias e memórias, de contos, parte de policial e parte de quadrinhos e infantis. E dentro dessas partes eu divido por países, né? Então, assim, Afeganistão, Alemanha, Angola, não sei o que, Brasil, e por sobrenome de autor. Então, assim, começa por países, geralmente a ficção, obviamente, né? Aí começa por países e vai vindo, assim, Brasil, Parará, Parará. E não tive estante suficiente, tive que colocar num carrinho que eu tinha pra servir coisas, assim, aqueles carrinhos, sabe? E aí, tipo, Uruguai, assim, essas coisas foram todas para aquele carrinho, porque acabou aqui no Peru minhas estantes. Então eu preciso de estante, se alguém quiser me doar, eu, assim, realmente preciso, tá? Então eu faço essa campanha sempre, mas nunca tenho feedback. Já me perdi, vamos lá. Tá, eu tenho muitas fases literárias. Eu sou mulher de fases, assim, sabe? Eu tenho, é claro, sabe? Às vezes eu tô numa fase que eu quero ler todos os livros de jornalismo literário, de investigação, aí às vezes eu quero ler uns policiais. E é por isso, por essas fases, que eu não posso assumir desafios. E eu fico chateada, porque várias pessoas, assim, me marcam em desafios de fazer e tal. E eu sou uma pessoa muito não disciplinada para fazer desafios e falar o que eu vou ler esse mês. Se eu fizer um vídeo aqui pra vocês de minhas leituras desse mês que vai entrar, gente, vai chegar no final do mês e eu não vou ter lido nenhuma delas. E se eu tiver lido, eu vou ficar me obrigando, eu vou me ver obrigada a ler aqueles livros que eu falei pra vocês que eu ia ler. Então não vai ter esse tipo de vídeo aqui, porque eu não sou disciplinada o suficiente nem pra ir com as minhas próprias escolhas. Entendeu? Esse aqui é um universo, um mundo mágico da minha cabeça. E eu me dei o trabalho de fazer aquela jarra dos livrinhos que você tem, que não li. E tem um monte de livros. E aí eu fiz assim, tipo, aí eu sorteava a parada e falava assim, ai, não quero ler esse livro agora. Eu botava de novo. Tipo, eu me tapeava, entendeu? Então, tipo, não adianta nada. Bom, eu tenho muita implicância com pessoas que explicam livros assim. Tipo, ah não, realmente, o livro, a narrativa é complicada, mas, poxa, os personagens... Ou então assim, não, a história é legal, mas os personagens são uma bosta. Gente, assim, não adianta, o livro tem que ser um conjunto, sabe, de coisas boas, assim, para o leitor, né? Pra me convencer, pra mim tem que ser um conjunto. E eu sei quando eu vou gostar do livro, quando eu vou continuá-lo, na primeira página, assim. É muito difícil eu me enganar, sabe? Eu leio a primeira página, aquilo ali já... As primeiras frases, assim, um bom início pra mim, já me pega logo, sabe? Assim, então... É uma coisa que é super minha. Eu já perdi muito livro emprestando. Eu sou muito desapegada e as pessoas vêm assim, me empresta, eu empresto super. E eu já perdi muitos livros. E agora eu tiro fotos das pessoas segurando os livros para me lembrar, né? Então eu às vezes ponho até no Instagram, assim, pra essa pessoa pegou os meus livros. E eu também eu tenho a síndrome da folha em branco. Eu não consigo escrever. Então eu já comprei milhões de caderninhos, eu amo os caderninhos, e aí eu acho assim, vou viajar, e aí eu vou anotar as coisas, as minhas impressões de viagem, e um dia eu vou reler, isso vai ser o máximo. Eu não consigo escrever uma linha, assim. Diário, eu já, tipo, várias vezes iniciei um diário que eu achava bom pra mim, pra me lembrar até das coisas que aconteceram na minha vida, porque eu tenho amnésia às vezes, e simplesmente não funcionava, assim. Eu escrevia o primeiro diário, no outro dia, tipo, eu me sentia obrigada, eu fazia aquele, tipo, inventava uma coisa daquele dia, assim. Hoje pensei, não pensei em nada, sabe? Porque eu não consigo ter disciplina para fazer uma coisa todos os dias. Que é o problema de exercícios também, né, minha gente? Enfim. Oi, minha filha. Eu carrego livros diferentes na bolsa, tá? Tipo assim, eu vou pra um dia de trabalho, que eu não vou conseguir ler muita coisa, mas eu levo um livro assim, porque eu posso querer ler esse, eu posso querer ler esse, caso eu não goste do início desse, eu vou começar a ler outro. Então minha bolsa tem sempre assim, tipo, 3, 4 livros, e nunca dá pra eu ler, assim, às vezes eu não consigo ler nenhum, porque eu tô trabalhando, sabe? Mas aí eu levo uma bolsa de tipo 10 quilos, assim, porque eu posso querer ler esse, eu posso querer ler aquele, e tipo, não é assim, acaba que às vezes eu não leio nenhum. Então tipo, totalmente aleatório, né? Eu não consigo ler mais de 2 livros ao mesmo tempo, porque eu não consigo, eu fico muito, eu tenho, se eu gosto de um, então eu não consigo parar de ler aquilo pra começar outro. Então geralmente eu leio um grande e um pequeno pra variar do grande, né?
E a última coisa, 14 minutos e 30, eu não consigo. Então, assim, eu tenho uma coleção de milhões, de 1000 marcadores, mas nunca eu tenho marcador quando eu vou começar a ler um livro. Eu não sei o que acontece com o marcador. Tem um gnomo na minha casa que esconde marcadores. E aí, eu sempre marco com uma coisa ridícula, como uma nota fiscal, sabe? Um guardanapo. E eu tenho coleção de marcadores. Espero que vocês tenham gostado. Eu não consigo fazer vídeos de mais de 15 minutos porque o YouTube me corta. Então, beijos, muito obrigada, até já!